E aí, pessoal, voltando aqui hoje, queria falar um pouco da história do Kuruno, né, que é um dos personagens da história, no caso ele é um vilão. E o Kuruno, galera, ele era apenas um humano, né? Ele era um humano normal e ele conseguiu o feito, né, da terra dele de matar um anjo caído. Um anjo caído é tipo, a lenda diz que os anjos caídos eram os anjos que ficavam no céu, né? Que após o banimento, eles foram lançados para a terra. E aí, quando eles caíram na terra, eles começaram a ficar com aparência demoníaca, com chifres, com três dedos, aparências de um demônio. Então, eles passaram a se chamar anjos caídos, porque antigamente eram anjos e agora se tornaram monstros. E aí o Kuruna ele conseguiu. Esses anjos caídos eles são bem pacíficos, eles não são de guerra. E aí basicamente o que acontece é que o Kuruna ele consegue matar um desses, né? E ele consegue ele consegue ficar famoso por causa disso. E as pessoas começam a admirar ele. E aí ele decide que ele quer virar um caçador desses demônios, desses anjos caídos. E aí o Kuruna cria a Ordem dos Arcanjos, que no caso é como se fosse uma religião militar, né? Que são os arcanjos e eles passam a caçar os anjos caídos na terra do Kuruno lá. Passam aí atrás deles e os anjos caídos já estavam extintos. Com a ajuda do Kuruno, eles desaparecem, né? Eles realmente acabam a raça dos anjos caídos. Só que acontece o seguinte, galera. No decorrer da história, o Kuruno ele começa a se sentir fascinado pela cultura dos anjos caídos. Ele invade os templos, as catedrais, ele vê como era tudo bem feito, tudo bem ornamentado, ele começa a ficar admirado. E aí ele decide que ele quer se aliar aos anjos caídos, a raça que ele está destruindo, ele decide que ele cometeu um erro, que na verdade aqueles anjos são anjos de verdade, não eram demônios. E aí o Kuruna ele se volta contra o seu próprio clã que ele criou, os arcanjos, né? E só que ele, não, ele faz isso de maneira secreta. Ele ele cria um plano para ele criar tipo todo mundo iria tirar a própria vida, né, desse clã. E aí eles tomam um veneno e acaba todo mundo do clã sendo extinto. Então todo mundo do clã lá, o exército do Kuruno, as pessoas que seguem ele, morre. E é muita gente porque ele passou a ser conhecido como o destruidor, né, dos anjos caídos. Então ele tem muitos seguidores, além do pessoal do exército militar, ele ainda tem seguidores que são fiéis, né? Então o Kuruno tem muito poder nas mãos deles e ele acaba usando esse poder pro mal, porque morre um bocado de gente, né? Ele passa a ser visto como um vilão. E o que é que ele faz? Ele faz tipo um ritual com a alma dessas pessoas, né? Que foi tipo todo mundo tirou a própria vida ali. E nesse ritual, o Kuruno meio que devora a alma dessas pessoas. Ele absorve a alma delas para ele. E é aí que o personagem entra a fase nova dele, que ele se torna um demônio também. Ou ele se torna um anjo caído. A mesma raça que ele estava querendo extinguir. Essa é a versão base do Kuruno humano. E essa é a versão anjo caído, que é quando ele faz esse lance aí que todo mundo tira a vida, ele devora a alma das pessoas, os seguidores dele. E todo o clã dos arcanjos acaba sendo destruído, né? Porque os que sobreviveram ficaram espalhados e a maioria morre. E o Kuruno ele desaparece, né? A versão humana dele some, vira história, e ele se torna esse monstro. E é o que o Kuruno quer? Ele quer trazer a raça que ele extinguiu, né? Os anjos caídos de volta à sua glória. Só que para isso o Kuruno teria que achar uma versão feminina, né? De uma anja caída, no caso, para ele poder procriar com ela, ter filhos. E ele não consegue, porque ele matou todo mundo. E as mulheres normais, humanas, que ele tenta se relacionar, a maioria morre, porque ele não é humano, ele é um monstro, ele é um demônio praticamente, então o Kuno acaba matando muitas mulheres. E o que acontece é o seguinte, ele não consegue ter um anjo caído, não consegue trazer a raça de volta. A coisa mais perto que o Kuruno tem de ter um filho é um vampiro que ele tem. No caso, o vampiro é uma mistura de um anjo caído com um humano, né? Que é essa versão demoníaca dele acaba tendo um filho. Mas isso já é outro roteiro, outra história. Basicamente, o Kuruno ele vai buscar uma forma de viajar no tempo, galera. Ele vai buscar um fragmento, como se fosse uma ampulheta do tempo, que permite ele de viajar entre dimensões, voltar no tempo. E o plano dele é voltar para a época que ele não tivesse matado os anjos caídos. Dessa forma ele poderia manter a raça, ele teria muito mais poder. E é exatamente isso que ele faz. O Kuruno ele viaja no tempo, ele volta bem no passado. E aí o que acontece é o seguinte: quando ele chega lá, ele encontra
uma anja caída. Né, ele não consegue voltar muito longe, eles já estão extintos, os anjos caídos, mas ele consegue encontrar uma fêmea. E ele vai querer procriar com ela. No caso é a Yanka, essa personagem. E aí o que acontece é que no momento que ele está conversando com a Yanka, que ele está se relacionando, aparece o Kuruno do passado. Aparece a versão dele mesmo do passado, que é o caçador de anjos caídos. E o Kuruno aparece para matar a Yanka, justamente para matar ela. E aí o Kuruno, demônio, que é o do futuro, ele começa a lutar com sua versão do passado, e o Kuruno mata ele mesmo. Ele acaba se matando, que a versão do futuro mata a versão do passado. E quando ele faz isso, cria tipo um paradoxo no tempo e no espaço, porque ele devora a alma dele mesmo, sabe? Ele estava ali no futuro e no passado, então ele acabou devorando a alma que estava no futuro e a do passado também. Então quebrou as regras, o espaço, o tempo, tudo quebrou ali. E aí nesse momento o Kuruno, ele é preso dentro de um paradoxo, porque ele quebrou o tempo e o espaço, ele fica preso como se fosse eternamente fazendo a mesma coisa. E aí nesse paradoxo, ele meio que quebra o tempo e o espaço, e ele é isolado, sabe, para um espaço vazio, que no caso é esse paradoxo de repetição, é um espaço vazio no espaço-tempo, e ele percebe que ele está preso nisso. E essa entra a nova fase do personagem, que é a fase mais demoníaca dele. Depois de ficar uma infinidade de tempos nesse paradoxo, ele foi evoluindo e ficando cada vez mais monstruoso. E aí essa é a fase do Kuruno, Kuruno Paradoxo. É assim que chama essa fase aqui, que é a fase mais monstruosa do personagem. E após os eventos do paradoxo, né, que ele fica preso, aí leva ele ao presente, que vai ter o Rubens Universal, que vai ter aquele universo do Rubens Universal que está tendo o Apocalipse, né, que é o fim do mundo. E ali no Apocalipse o Kuruno consegue se projetar ali, ele consegue projetar só a essência, né? Não só a forma física, mas a essência dele, e ele consegue se comunicar com o Universal. E aí ele faz o pacto com o Universal e assim finalmente o Kuruno sai do seu paradoxo. E aí entra toda aquela saga do Rubens por causa do Kuruno. E aqui lá na frente a gente vai ter ele, que é o Kuruno na versão final, a versão completa dele é essa aqui. Depois que ele finalmente saiu do paradoxo, depois que ele finalmente arrumou um corpo para ele mesmo, um corpo físico, muita coisa acontece, mas essa é a fase final e essa é a história do Kuruno. Você vê que ele é o personagem mais antigo que tem nessa história, é ele. O que tem mais história, porque ele era um humano que virou um demônio, que ficou preso em um paradoxo no tempo e espaço, ele ficou infinito de tempo ali, vivendo 1000 vidas, no mesmo lugar ali, repetindo, e ele sabia, ele tinha consciência disso, até que ele começou a se projetar, sabe, em outros universos, usando, através daquele vazio no espaço-tempo, ele conseguiu se projetar usando sua consciência, não sua forma física. E aqui tem a forma final dele, que foi depois que ele conseguiu finalmente um corpo. Kuruno é meu vilão favorito, ele é meu maior traço de originalidade. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Curtam e me deem mais sugestões nos comentários do que fazer.